Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Desde a sexta-feira passada, a liturgia tem nos colocado nesse capítulo 8 do Evangelho de São João. Lembremos que estava acontecendo a festa das tendas. E Jesus foi para essa festa, lá no templo de Jerusalém. Então ele se encontra dentro do templo, e lá no templo de Jerusalém existia a menorá, que era uma lâmpada, que era um candelabro, obrigado. Que era um candelabro de 7 pontas. Nesse candelabro, que ele ficava dentro do templo, ele era aceso, porque se colocava o óleo, e o templo ficava iluminado. É por isso que Jesus ele começa o Evangelho dizendo: Eu sou a luz do mundo. Então, aquela luz que estava lá, ele estava dizendo, essa luz que clareia e que não deixa o templo nas trevas, sou eu. Aí ele prossegue: Quem me segue, olha bem, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus aqui ele está falando que não há comunhão com as trevas e com a luz. Não dá para os dois caminharem juntos. Ou se está nas trevas, na escuridão completa, ou se está na luz, aonde Jesus se coloca dizendo. Olha bem, mais uma coisa que nós precisamos pensar nesse tempo da quaresma que nós estamos. Se nós dizemos que nós somos de Jesus, as trevas não podem existir na nossa vida. As trevas aqui é uma alusão ao pecado. O pecado não pode existir na vida daqueles que estão com Jesus, porque Jesus é a luz. Na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: aquele que afirma ser de Jesus
precisa viver como ele viveu. Agora, meus irmãos, aqui existe uma questão. Satanás conseguiu convencer-nos que é possível ser de Jesus e ser das trevas. Ser de Jesus e conviver com o pecado. Esse foi o xeque-mate que Satanás tem dado para todos nós. São Tiago diz que aquele que é de Deus, ele tem que ser inimigo do mundo para ser amigo de Deus. Aí ele diz, não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. E aí nós encontramos as pessoas, né? Os tempos mudaram. É possível agora. Deus é amor e Deus é misericórdia e Deus conhece o meu coração. E nessa de que Deus conhece o meu coração e que tudo mudou, as pessoas ficam dizendo, é possível ser de Deus e ser das trevas. É possível viver com Deus e é possível viver no pecado. Uma pessoa me falava que uma amiga dela, que agora convive com uma outra mulher, ou seja, dizem que são casadas, né? Se juntaram lá. Aí veio para essa pessoa que é da igreja, e ela também se diz ser da igreja, e começou a falar desse tipo de convivência, e essa moça dizia para ela, não, você não pode, Deus não quer que você viva desse jeito. Ela disse, você não entende nada, não é bem assim. Deus permite sim, nós nos amamos, por que nós não podemos andar, se nós nos amamos? E nessa de que nós nos amamos, ela usa essa expressão. Deus conhece o meu coração. Gente, parem de ficar dizendo isso, porque quando você diz que Deus conhece o seu coração, Deus conhece mesmo. Deus sabe que você está no pecado. Deus sabe que você está nas trevas. Deus sabe que essa vida sua é uma vida de ofensa a Ele. Deus sabe que você está desagradando a Ele. Aí, Deus conhece o meu coração e nisso Deus permite, embora essa pessoa ainda tenha dito assim, olha, é que eu não consigo largar. Eu não consigo largar. Mas Deus sabe do meu coração. Você está vendo? Essa pessoa ela vai na igreja, ela participa da missa, vão as duas lá, vivendo nas trevas, mas ao mesmo tempo está querendo viver na luz. Não, ela não vai conseguir viver na luz. Ela está nas trevas, ela está no pecado. E se ela não mudar e não sair dessa vida, vai ser terrível quando ela for ao encontro de Deus um dia. Não se salvará, porque quer permanecer no pecado. Como é difícil para nós sacerdotes, quando pessoas vão se confessar. E nós padres dizemos assim, diante do pecado que aquela pessoa comete. Você vai largar? Aí a pessoa diz, não. Você não vai sair dessa vida? Não, eu não vou sair. E por que você está pedindo perdão? Eu só estou pedindo perdão, mas eu não vou sair dessa vida. Então, se você está pedindo perdão e não vai sair dessa vida, Deus não tem como dar o perdão para você. Enquanto você não sair dessa vida, você não pode receber o perdão de Deus. Aí tem aqueles que justificam, né, a leitura de ontem da mulher adúltera.
Aí Jesus não condenou a mulher adúltera. Bem, a mulher adúltera, ela estava diante de Deus, diante de Jesus, de cabeça baixa, totalmente arrependida, e os homens querendo matá-la. Aí Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí eles foram saindo, porque eles tinham pecado também. E aí Jesus pergunta para ela assim: mulher, ninguém te condenou? Ela diz assim: não. Aí Jesus diz assim: olha, eu também não te condeno. Agora veja, vá e não peques mais. A impressão que muitos têm é que Jesus estava dizendo assim para aquela mulher: que nada, fica numa boa, fica tranquila. Eu não estou levando em conta isso não, fica na paz. Você pode até continuar fazendo isso. Olha a resposta de Jesus para ela: eu também não te condeno. Agora, porque você está demonstrando arrependimento. Agora pode ir e não peques mais. Então ele está dizendo: não peques mais, não peques mais. Ele está dizendo para ela: realmente você adulterou. Você não deveria ter feito isso. Agora eu te dou o perdão, vá e não peques mais. Hoje se criou a mentalidade assim: pode pecar. Pode pecar, não tem problema. Afinal de contas, a misericórdia de Deus é infinita e Deus é amor. Deus não vai levar em conta isso não. Pode continuar. E o pior é quando do púlpito sai esse tipo de recomendação. Quando aqui do púlpito, nós sacerdotes, fazemos esse tipo de recomendação: não, o pecado não existe mais não, pode fazer, pode continuar nessa vida, não tem problema. Não dá, meus irmãos. Quem segue Jesus não pode andar nas trevas. Se nós formos olhar atrás de nós, existe uma multidão de pessoas que agora elas estão no céu, porque elas abandonaram as trevas e passaram a andar com a luz que foi Jesus. Homens, mulheres, adolescentes, que deixaram a vida de pecado para andar com Jesus. Largaram bebidas, largaram os vícios de jogos, largaram a prostituição, roubavam, faziam todo tipo de maldade, pessoas que mataram outras, todas elas abandonaram as trevas para andar na luz. E a igreja, depois, olhando a vida santa que elas levaram, a igreja canonizou essas pessoas. E acreditamos que hoje elas estão diante de Deus, e até elas intercedem por nós para que nós não caiamos nas trevas. Mas, meus irmãos, como é que no futuro os homens e mulheres cristãos do século 21 que nós estamos serão canonizados? Se está tudo liberado, será que a igreja vai canonizar? Não vai. Os homens e mulheres virtuosos do século 21, aonde é que eles estão? Se hoje se pode fazer tudo, eu repito, se pode se fazer tudo hoje, aonde é que os cristãos do século 30, 31, 32, que vão olhar para trás e só vão ver os santos do século 16?
do século terceiro, do quarto, do quinto, e os do século 21, nenhum, ou um ou dois, poucos. Porque hoje se pode conviver com as trevas e andar nas trevas, fazer adoração a Jesus e ir para o motel depois, vir na missa e comungar e depois viver junto, sem casar na igreja, participar das funções da igreja e poder cair na impureza. Dizer que é devoto de Nossa Senhora e que ama a Virgem Maria e que ama os santos e andam nu por aí. E que mentem. Não nos enganemos, meus irmãos. Não caia e não vamos cair na sedução de Satanás. O diabo está dizendo que é possível ser de Deus e compactuar com esse mundo paganizado e viver nas trevas. O diabo tem dito isso e os cristãos de hoje estão acreditando. E por estarem acreditando, estão vivendo dessa forma. É um engano, é uma mentira. Porque é muito fácil eu dizer que eu sou de Deus e não preciso lutar contra o pecado. E eu vou convivendo com o pecado normalmente. É muito bom. Oh, como seria bom ser assim. Ai, como seria bom eu poder estar aqui celebrando a missa e depois da missa eu fazer o que eu quiser. E viver do jeito que eu quiser, porque Deus não vai levar em conta isso. Então, se isso é possível, no século que nós estamos vivendo, a morte de Jesus foi em vão. Porque quando Jesus veio, ele veio morrer para nos libertar do pecado. Se é possível conviver com o pecado, então a morte de Jesus é em vão. Então não há necessidade da morte dele. É só continuar nessa vida. Porque tudo mudou. Tudo é possível. Eu termino essa homilia perguntando para você. Você está vivendo, meus irmãos, no engano. Vivendo uma vida de trevas e ao mesmo tempo dizendo que é Jesus, que é de Jesus? Ou você está lutando para sair das trevas porque você sabe que o caminho é Jesus Cristo e Ele é a luz e Ele veio nos libertar? Você convive com as trevas e convive com Jesus? Ou você vive de joelhos dobrados, fazendo penitência e mais penitências e dizendo: Jesus, me tira das trevas, eu não quero viver assim. Ou você está seguindo o conselho dos seus amigos que estão dizendo: você é radical demais, não precisa ser assim. Não há necessidade de ser assim. Você é muito exagerado, você é exagerada demais. Os tempos mudaram. Realmente, meus irmãos, os tempos mudaram. Os tempos que nós vivemos hoje são piores do que o de Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, as situações estavam tão ruins e péssimas que Deus mandou enxofre e destruiu toda a cidade. Só Ló e a família que saiu.
daquela enrascada, e mesmo assim a esposa dele ainda sentiu saudade daquela vida velha lá e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Andar na luz hoje é motivo dos próprios cristãos fazer gozação. Andar na luz é motivo de gozação até por parte dos cristãos. Gozam daqueles que estão querendo andar na luz, porque eles mesmos já estão nas trevas. E quando a pessoa está nas trevas, ela não consegue enxergar a luz. Que no dia de hoje, Deus nos dê a graça de pedirmos a Deus: me tira das trevas, Senhor. Me tira. Eu não quero conviver nas trevas. Porque aquele que anda, quem me segue, não andará nas trevas. Quem me segue, não andará nas trevas. Quem me segue, não andará nas trevas. Guarde isso no seu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.